Olá, graça e paz, queridos, louvado seja Deus, o nosso grande Rei, digno de todo louvor. O Deus cuja bondade alcança todas as gerações, que a sua misericórdia nunca tem fim, e toda a criação anuncia a grandeza do seu nome. Hoje nós vamos caminhar pelo Salmo 145 ao 148. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E nós vamos ver que depois de tantos salmos em que nós acompanhamos as lutas, as orações, as vitórias de Davi, nós chegamos a uma parte muito especial desse livro. Porque agora o olhar deixa de estar nas dificuldades do homem e se volta completamente para a grandeza de Deus. É como se o salmista nos convidasse a erguer os olhos e contemplar quem o Senhor é. E tudo começa no Salmo 145. Este é o último salmo de Davi, registrado aqui no livro de Salmos. Depois de uma vida ali marcada por batalhas, de livramentos, alegrias e arrependimento, ele não faz pedidos, ele não fala de seus inimigos, mas o seu coração aqui está ocupado com uma única coisa: adorar a Deus. E ele declara: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Embora Davi fosse rei de Israel, ele reconhece que existe um rei muito maior diante de quem todo governante deve se curvar. E em seguida ele proclama: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Queridos, a grandeza de Deus é infinita. Quanto mais o conhecemos, mais nós percebemos que ainda há muito para contemplar do seu amor, da sua sabedoria e do seu poder. E ao longo do Salmo, Davi vai nos lembrando que cada geração deve anunciar as próximas obras do Senhor. Pais ensinariam seus filhos, avós contariam aos netos tudo o que Deus havia feito. E assim a sua fidelidade seria proclamada de geração em geração. E depois encontramos uma das declarações bem conhecidas nas Escrituras: o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade. São as mesmas palavras com que Deus se revelou a Moisés lá no Monte Sinai. O Senhor, ele continua sendo o mesmo, cheio de graça, de misericórdia e amor. E mais adiante, Davi contempla toda a criação e reconhece que tudo depende do cuidado de Deus. E então faz uma promessa que continua trazendo esperança ao nosso coração. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. É um conforto saber que Deus não está distante. É um conforto saber que Deus permanece perto daqueles que o buscam com sinceridade. E no Novo Testamento essa verdade se revela plenamente em Jesus, porque Jesus é o Rei prometido que veio habitar entre nós para revelar o Pai e anunciar o reino que jamais terá fim. E depois desse grande cântico de louvor, nós chegamos ao Salmo 146 e o salmista começa falando consigo mesmo: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Antes de qualquer outra coisa, o salmista lembra ao próprio coração que Deus é digno de louvor em todos os momentos da vida. E logo em seguida vem o ensinamento: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Naqueles dias muitos colocavam a sua esperança nos reis, nos exércitos e nas alianças entre as nações. Mas o salmista lembra que de que toda força humana ela é passageira. Os homens passam, mas Deus permanece para sempre. E por isso somente nele vale a pena colocar a nossa esperança. Então ele começa a descrever o caráter do Senhor. Ele fala que é Deus quem fez os céus e a terra, é Ele quem permanece fiel para sempre, é Ele que faz justiça aos oprimidos, que alimenta os famintos, que liberta os presos, que abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, que ama os justos e cuida do estrangeiro, do órfão e da viúva. Enquanto o mundo muitas vezes esquecia dos mais frágeis, Davi jamais deixou de cuidar deles. E nos evangelhos nós vemos Jesus fazendo exatamente essas obras, alimentando os famintos, devolvendo a vista aos cegos, acolhendo os rejeitados, consolando os aflitos.
e anunciando esperança àqueles que sofrem. Em Jesus, esse salmo encontra seu cumprimento perfeito. E o Salmo 147 continua exaltando o cuidado do Senhor. E tudo indica que foi escrito depois do retorno do exílio da Babilônia, né? E Jerusalém estava sendo reconstruída, mas o povo ainda carregava as marcas da dor e dos anos de sofrimento. E então o salmista declara: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Enquanto reconstruía a cidade, Deus também restaura vidas. Por isso acrescenta uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia. Deus, Ele sara os quebrantados de coração, né? E lhes cura as feridas. O Senhor, Ele não cuidava apenas dos muros de Jerusalém, Ele também curava as feridas que ninguém podia ver. Depois o salmista levanta os olhos para o céu e contempla as estrelas. Para nós elas parecem incontáveis, mas ele afirma que Deus conhece cada uma delas e chama todas pelo nome. Se o Senhor conhece cada estrela do universo, quanto mais conhece cada detalhe da nossa vida. E em seguida o salmista descreve ali seu cuidado, o cuidado de Deus enviando chuva sobre a terra, fazendo crescer a vegetação e alimentando os animais. Ele declara que tudo continua existindo porque Deus sustenta a sua criação. E então encontramos uma outra verdade preciosa. O Senhor, Ele se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus não procura pessoas importantes aos olhos do mundo. O prazer do Senhor está naqueles que reconhecem a sua dependência nele, né, e confiam no seu amor. E nos evangelhos, nós vemos essa promessa ganhar vida em Jesus, que acolhe os cansados, restaura os feridos e oferece esperança a todos os que se aproximam dele. Então chegamos ao Salmo 148, agora com um convite, né, ao louvor e um louvor que alcança todo o universo, um convite que alcança todo o universo. Primeiro o salmista convida os céus a louvar o Senhor, os anjos, o sol, a lua, as estrelas e tudo que existe nas alturas. Depois volta os olhos para a terra, as montanhas, os mares, as árvores, os animais e os reis, os povos, os jovens, os idosos e as crianças. Todos são chamados a unir suas vozes em um só louvor. Ninguém fica de fora. Toda a criação é convidada a reconhecer a grandeza de seu Criador. E o motivo é simples e profundo. Tudo existe porque Deus ordenou e tudo foi criado pela força da sua palavra. E séculos depois, o Evangelho de João revela que essa palavra é o próprio Jesus Cristo. Foi por meio de Jesus que todas as coisas foram criadas. E por isso, quando toda a criação louva ao Senhor, ela também proclama a glória do Filho. E quando nós terminamos essa caminhada pelo Salmo 145 a 148, nós percebemos que todos eles nos conduzem ao mesmo lugar. Nós contemplamos o grande Rei, aprendemos que nossa esperança deve estar somente em Deus. Vimos o Senhor restaurando corações feridos e sustentando toda a criação. Ouvimos um convite para que tudo o que existe proclame a sua glória. E no fim percebemos que essa também é a nossa história. Nós fomos criados para conhecer o Senhor, para caminhar com Ele e viver para o seu louvor. E essa adoração encontra pleno significado em Jesus, porque é Ele, o Rei eterno anunciado por Davi, o Salvador que cuida dos necessitados, que restaura os quebrantados de coração. Ele é a palavra por meio de quem todas as coisas foram criadas. E é diante dele que um dia toda criatura se dobrará e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus enche o nosso coração de gratidão e faça dos nossos lábios um instrumento de louvor. Que possamos contemplar ali a sua grandeza em toda a criação, encontrando descanso na sua misericórdia e permanecendo firmes na esperança daquele que sustenta todas as coisas. Amém, queridos? Muito obrigada por estar conosco em mais um episódio do Bíblia em Histórias Vivas. Nos encontramos amanhã. Um grande abraço.